Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liejos Tech, estou trazendo um vídeo mais explicativo. Vamos abordar aí de uma forma mais sucinta que qualquer pessoa possa entender como que funciona a internet hoje, né? Os tipos de internet que nós temos disponíveis para o usuário. Vamos falar também um pouco da questão do X, né? Como que funciona a questão do bloqueio de um site, tá? Na internet, por países, tá bom? Vamos conversar um pouquinho aí como é que funciona essa questão. Esse vídeo é um vídeo que deu muita edição, é um vídeo que deu muito trabalho para fazer. Eu optei por trazer o meu avatar aqui para vocês para fazer a introdução desse vídeo, tá? Mas vou utilizar muito elemento, vai ter muito corte, muito trabalho aqui para poder trazer esse vídeo que vocês vão assistir aí. Então eu peço para vocês encarecidamente que façam um triplo C, né? O primeiro C é de curtir. Já chega curtindo logo o vídeo, que aí você não esquece. O segundo C é de compartilhar. E o terceiro C é de comentar. Isso mostra para o YouTube que o vídeo tem engajamento e que as pessoas estão gostando do conteúdo. Isso faz com que ele chegue para mais pessoas, tá? Esse é um vídeo. Bom, pessoal, agora vamos aqui para a questão de como funciona a internet. Primeiramente, vocês precisam entender quais são os tipos de internet que se tem hoje, mais comumente utilizado hoje no mundo inteiro. Você tem a internet local, que se divide em dois tipos: banda larga e móvel. Sim, a internet celular, a internet móvel que você utiliza no seu celular, ela é considerada uma internet local, tá? Vocês já vão entender. E você tem a internet via satélite. A internet banda larga, ela é a sucessora da internet de escada, né? Vamos dizer assim. Ela é uma conexão de internet que permite o usuário navegar em alta velocidade, numa conexão mais constante, sem a necessidade de você ter que discar para algum lugar. Essa conexão ela está sempre ativa. E a internet banda larga, diferente da internet de escada, ela não ocupa a linha telefônica como um todo. Então você consegue ter um telefone fixo e consegue ter internet ao mesmo tempo, coisa que antes não era possível. Tá? A internet banda larga hoje, ela tem dois tipos. A convencional, que foi a primeira, que é a ADSL, que você utiliza a linha telefônica tradicional e que ela não te permite altas velocidades como a segunda, que é uma internet de fibra ótica que utiliza o sistema mais moderno. Vamos lá. A internet de banda larga convencional ADSL é o seguinte. Ela foi a primeira a surgir. Ela substituiu a conexão de escada, essa que anteriormente, eu já falei disso, né? Era largamente utilizada. O que acontece? Qual é a diferença da internet banda larga convencional para a internet banda larga via fibra ótica? É que neste caso aqui, especificamente, para você ter a ADSL convencional, você precisa ter um número de telefone fixo. Você precisa, tá? Diferentemente do que acontece hoje na fibra ótica, que você não necessita de ter um número de telefone fixo. Você pode ter internet de fibra ótica desvinculada ao número de telefone fixo. A banda larga convencional, a ADSL, não. Porque ela utiliza a mesma infraestrutura da telefonia fixa, tá bom? Por isso que ela não garante velocidades tão altas quanto a internet banda larga via fibra ótica. Então agora, pessoal, vamos mostrar para vocês aqui como é que ela funciona. Então a estrutura é basicamente essa que vocês estão vendo aí, ó. A internet o acesso sai do provedor de acesso, que é seu operador de telefonia fixa, tá? Chega na sua casa por meio de uma tomada de telefone através de um filtro de linha.
que distribui o telefone para o aparelho e a internet para o modem. E o modem vai distribuir para os seus equipamentos. É bem simples a lógica. Tá vendo? Não é difícil de entender, não. A lógica é exatamente essa. Ó. Tá? Ó, exatamente essa aqui. Ó. Tá, vai sair daqui para cá. Por meio disso aqui vai vir para cá, para cá. Aqui é feito a devida distribuição. E aqui você tem, né, o acesso aí aos seus equipamentos. É basicamente isso a lógica. Tá? Então a ADSL ela funciona dessa maneira, ok? Agora vamos para a internet de fibra ótica para vocês entenderem como é que ela funciona. A banda larga via fibra ótica, né, é a evolução da ADSL. Ela permite velocidades maiores do que o primeiro sistema e traz melhorias na transmissão de áudio, vídeo e arquivos. Tá? Ela precisa de uma operadora de internet de fibra, mas dispensa um telefone fixo. Então, diferentemente da DSL, você não necessita ter um telefone fixo. E qualquer operador de internet via fibra ótica vai poder te fornecer o serviço, sem que você precise contratar um operador de telefonia. Tá bom? É bem simples, né, o conceito. Então vamos ver como é que ela funciona. Ó, o conceito da internet via fibra ótica é muito parecido com o conceito da DSL convencional. A diferença é só que a operadora que fornece o serviço necessariamente não é a operadora de telefonia fixa. Pode ser uma outra operadora qualquer que forneça serviço de internet via fibra ótica. Tá? Então a internet ela sai do provedor, né, ela vai para o cliente através do cabo de fibra, né? Chegando aqui no cliente, tem um aparelho que vai fazer a recepção da fibra, né? Vai ser o ponto de conexão da fibra. Tá? A internet via fibra ótica ela funciona basicamente dessa forma aí, ó, sem a necessidade do telefone. Então você tem, ela sai da operadora, do provedor de internet via fibra ótica, vai para o cliente, chega aqui por meio desse aparelhinho. Nesse aparelhinho aqui ele vai distribuir, ele vai entregar a internet para o modem ou roteador. Na verdade aqui não é nem modem, é um roteador. O modem seria isso aqui, ó. Tá? Você tem, ó, ela sai do provedor através de um cabo de fibra ótica que precisa de uma estrutura física, tá? Precisa passar por um poste, coisa e tal. Ela vai para o cliente, chega nesse aparelhinho aqui, e desse aparelhinho aqui é feita a distribuição para o roteador, que é feito a distribuição para os equipamentos que irão utilizar o dispositivo, tá? Então o entendimento também é bem mais simples, ó. Eu não tenho necessidade de ter um telefone fixo, e com isso, ó, a internet sai daqui, vem para cá, passa aqui nessa caixinha, aqui vai para o roteador e aqui é distribuído para onde tem que distribuir, tá? Então você tem acesso dessa forma. Mas a rede móvel, a internet móvel, consiste no uso das redes de telefonia celular para a transmissão de dados via rede mundial de computadores. Ela depende de uma conexão com uma operadora de telefonia móvel e que seja contratado ou esteja disponível um plano de dados. Hoje você tem os três tipos mais comuns de rede móvel: 3G, que é a mais lenta, 4G, que é a mais comum, e a 5G agora que está se popularizando, tá? Então são esses os três níveis, os três tipos de conexão de internet que você tem via rede móvel. Mas essa internet é local, tá, pessoal? O acesso a ela é por uma operadora local, então você precisa ter uma operadora de telefonia móvel, tá, operacional, um chip ativo, para que você consiga ter internet operacional no seu dispositivo móvel, seja ele celular ou tablet, tá bom? Vamos lá a como funciona. Eu dependo de antenas que são chamadas de AirBs, que fazem a conexão da operadora de telefonia móvel para
os aparelhos ativos, tá? Os aparelhos móveis, tá bom? Então como é que ela funciona basicamente? Aqui eu tenho a operadora de internet, tá? Vou botar aqui operadora de telefonia. Aqui eu tenho as antenas, que eu vou separar de A, ó. Aqui é uma antena, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Essas operadoras, pessoal, elas trabalham em âmbito nacional, então elas atendem todo o território brasileiro. Por isso que quando você, por exemplo, é usuário da TIM, você consegue acessar a internet em qualquer estado pelo seu telefone celular, tá? Porque a TIM atende aquela região. Se você estiver num lugar que não tem cobertura da TIM, você não vai ter internet, tá bom? Seu celular não vai funcionar, ele não vai funcionar onde não tem cobertura, tá? Tá, onde não tem cobertura, ONTC, onde não tem cobertura, seu celular não vai funcionar, tá bom? Não vai acessar a internet, não vai nada, tá? Então você depende, neste caso aqui, que haja sinal da operadora que você está utilizando. Por isso que muitas das vezes, quem está em regiões rurais, quem está em regiões muito afastadas, quem está em regiões fora de distritos, de cidades, né, regiões mais isoladas, tende a ter uma dificuldade maior para poder se comunicar. Porque normalmente nesses locais as operadoras de telefonia móvel não conseguem atender, por conta de que as antenas, elas têm uma limitação de raio de cobertura, tá? Então, pessoal, você precisa ter várias antenas fazendo as pontes, ó, tá vendo? Eu tenho várias antenas interconectadas, ó. Tá vendo? Eu tenho várias antenas aqui, ó, interconectadas. Olha só, né? E essas antenas aqui interconectadas, elas me permitem que eu consiga ter acesso à internet onde quer que eu vá, desde que a minha operadora de telefonia móvel preste serviço naquela região, atenda aquela região. Como as principais operadoras de telefonias móveis que se tem no Brasil hoje, elas atendem o Brasil inteiro, então você não tem dificuldade de comunicação, tá? Você não tem essa dificuldade de se comunicar, tá bom? E é assim que funciona a internet móvel hoje, de uma forma bem sucinta mesmo. A internet via satélite é feita através do uso de uma antena apontada para o céu, que faz a conexão direta em um dos satélites em órbita e o cliente, tá? Esse tipo de internet independe de provedor local, independe de infraestrutura de cabeamento de rua, né, ou de herbes para funcionar. E você consegue ter acesso em qualquer lugar que se tenha eletricidade para o funcionamento do aparelho, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como funciona. Mas antes é o seguinte, quando eu digo que independe de um provedor local, é o seguinte, pessoal, você pode contratar um serviço de uma empresa a nível global, como acontece com a Starlink, tá? A Starlink é uma empresa global de fornecimento de internet via satélite. Você pode contratar os serviços dele, tá? Que vai te permitir que você faça a conexão entre os satélites da Starlink e consiga ter acesso à internet sem a necessidade de que você tenha contratado uma operadora da sua cidade, tá? Você não precisa contratar uma operadora da sua cidade, tá bom? Você contrata uma operadora global que vai te fornecer esse serviço, tá? Esse tipo de internet
propiciou que os rincões da Amazônia, por exemplo, se conectassem ao mundo. Propiciou que as forças armadas dos países pudessem ter uma forma mais eficiente de comunicação, principalmente as marinhas, que têm hoje uma possibilidade de comunicação muito mais eficaz entre mar e terra. Propiciou que os exércitos, que os destacamentos e os grupamentos que estejam em campo, que estejam nos rincões, que estejam protegendo fronteiras, que estejam no meio da mata, os grupamentos de mata, que eles têm uma conexão muito mais eficiente hoje entre o rincão e a base operacional, e o quartel e o QG principal. Então vocês veem que a internet via satélite, ela possibilita que a internet chegue aonde as outras internets não chegariam. Veja, para você poder ter uma internet ADSL ou via fibra ótica no meio do nada, você precisa dispendiar um custo absurdo para que seja montado toda uma infraestrutura de cabeamento para que essa internet chegue até você. É muito caro. É muito caro você botar poste, você puxar cabeamento de fibra ótica para que uma pessoa no meio do nada utilize. Então, a internet via satélite acaba sendo a solução. É muito caro para você poder colocar uma repetidora de telefonia celular para uma pessoa utilizar. Essas antenas, essas herbes são caras. Então é muito caro para você botar no meio do nada. Aí o que acontece? Você acaba optando hoje pela vantagem da internet via satélite. A internet via satélite, ela funciona da seguinte forma: você tem os satélites em órbita, na órbita da Terra, os milhares de satélites em órbita na Terra, que emitem o sinal para você, para a sua antena. Então a conexão ela é feita desta maneira aqui, ó. Você tem o satélite que emite o sinal até a sua antena. Tá? Você vai posicionar a antena na posição que estão os satélites da operadora e ele vai te fornecer o sinal direto. Não precisa passar por nenhum outro tipo de local. Diferentemente da ADSL e da internet de fibra ótica e da internet móvel, que você precisa de uma operadora local para poder ter acesso ao serviço, a internet via satélite, não. Ela não precisa. Você tem um contrato direto com a operadora via satélite global e ela vai fornecer diretamente para sua antena. Tá bom? Então vamos lá. Depois que a internet, ela sai daqui, vem para a antena. A antena pega e transmite o sinal para o roteador Wi-Fi da própria Starlink. A Starlink ela já envia, no caso da Starlink que é a que eu uso, ela já envia a conexão, ela já envia um roteador Wi-Fi, tá? E com isso você consegue ter acesso aí à internet por meio da rede Wi-Fi. Mas você pode fazer a aquisição de um adaptador para a rede de cabo, tá bom? Através do simples roteador Wi-Fi, tá? A internet é distribuída para toda a casa. É basicamente isso. Aqui nós utilizamos um repetidor. Então esse repetidor, o que ele faz? Ele capta o sinal do roteador principal da Starlink e distribui para os outros cantos. Então na casa do meu pai está o roteador principal, tá? Vou botar aqui um RP.
E aqui em casa, tá? Aqui na minha residência, eu possuo um repetidor. Eu vou botar RW. Ele capta o sinal daqui e amplifica o sinal aqui para dentro do meu ambiente, tá bom? A Starlink está na casa do meu pai, porque eu sou vizinho dele, e lá foi o melhor lugar que a gente encontrou para colocar, porque a internet via satélite, pessoal, a sua eficiência, e aí é preciso que se faça um entendimento, a sua eficácia e o seu pleno funcionamento vai depender da região que foi instalada a antena. Se você instalar a antena em local que tem muito obstáculo, como grandes construções, incidência de muitas árvores, você vai ter uma perda na qualidade do serviço. Eu não vou negar, não é as mil maravilhas. Então, se você está numa região que tem grandes edifícios em volta, e você colocar a antena da Starlink na sua varanda, por exemplo, do seu apartamento, você pode ter problema sim na eficiência, na qualidade do serviço. Porque a antena, ela depende de um espaço mais limpo de obstáculos, para que você tenha a plena captação do sinal. É o que acontece aqui hoje, tá? A antena está instalada no telhado da casa dos meus pais, num local que foi entendido pelo sistema da Starlink como o melhor local para fazer a instalação, onde a eficiência da comunicação entre a antena e o satélite foi a que deu melhor, tá? Então a antena está ali, e assim a gente conseguiu ter uma internet com uma qualidade. Vocês vão ver aí o teste do speed test, para mostrar para vocês como é que está o funcionamento dela. Então assim, é uma internet muito mais estável, tá? E muito mais eficiente para locais, principalmente que você tenha dificuldade de ter acesso a outros meios de conexões, tá? Tanto no sistema de ADSL quanto no sistema de fibra ótica e no sistema de rede móvel, por telefonia móvel, a internet ela é compartilhada. Você tem ali contratado de fibra ótica 1 GB, mas nunca que a operadora vai lhe fornecer 100% 1 GB, tá? A internet ela é compartilhada, tá bom? Tá? A estrutura que chega aqui nas casas é a mesma para todos. Isso vale tanto para DSL quanto para fibra ótica, tá? A estrutura é a mesma para todos. No caso da telefonia móvel, a estrutura também é a mesma para todos, tá? Toda essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo, essa coisa maluca aqui nesse monte de herb, ela é a mesma para todos. Então, o seu vizinho, se ele utilizar um aparelho móvel da mesma operadora que você utiliza, você vai estar compartilhando com ele, por meio da antena, você vai estar compartilhando com ele as funcionalidades, a internet, a telefonia. Claro, isso é uma maneira assim que eu estou falando bem popularesca, eu não estou me aprofundando na questão. Não vai acontecer, por exemplo, de você ligar, igual acontecia com o telefone fixo antigamente, de você ligar para uma pessoa e a linha cruzar. Não acontece isso mais, né? Na telefonia móvel não tem isso. Antigamente tinha linha cruzada. Antigamente acontecia da linha cruzar. Era muito comum isso.
Você ligava para uma pessoa, outra pessoa no seu bairro estava ligando para outra pessoa e acontecia das linhas se cruzarem. Sim, você ouvia a conversa do outro. Acontecia isso. Linha cruzada, né? Mas hoje em dia não acontece mais. Já na internet via satélite, não. Você não compartilha a mesma rede. Você tem uma rede direta com o satélite. Então o satélite, ele vai disponibilizar o serviço full, totalmente full. Ele vai disponibilizar para todas as antenas. Se você tiver 10 antenas dessa aqui ligada, né, na internet via satélite, obviamente que, como são muitos satélites em órbita, nem todas as antenas, as 10 antenas, elas vão estar ligadas no mesmo satélite. Elas podem estar, por conta da posição onde elas foram instaladas, por conta do local que elas estão instaladas, elas podem estar conectado ao mesmo satélite que você ou não. Então vai depender. Se você, no caso aqui, nós colocamos a antena da internet via satélite em cima do telhado da casa do meu pai, num canto lá. Beleza. Se tem um vizinho meu aqui, que mora num desses condomínios que tem aqui, né, num dos prédios que tem por aqui, se ele tiver uma antena via satélite dessa, posicionada na sacada da casa dele, ou no telhado do prédio, muito provavelmente por conta da posição que está o prédio, do local que ele não está no mesmo local que eu estou, a antena pode estar utilizando um dos outros satélites que estão em órbita. São milhares de satélites em órbita. Então, pode ser que você não esteja conectado. Então, você tem uma conexão mais direta, tá? Aqui, pessoal, na internet via satélite, você não passa por um provedor local. Você está conectado a um provedor global, tá? Que te disponibiliza o serviço via os satélites que estão em órbita. Ah, Lucas, mas de toda forma eu estou compartilhando o serviço, porque eu estou compartilhando o serviço de modo global, não local. Sim, é fato. Você está compartilhando o serviço de alguma forma, podemos dizer assim, mas a diferença é que você não tem um provedor local. Você está pegando um serviço que está sendo disponibilizado no satélite e com isso ele é disponibilizado para o mundo inteiro. Então a chance de haver interferências aqui, por conta de decisões judiciais, por conta de questões locais, por conta do fluxo de pessoas utilizando, é muito menor. Até tecnicamente falando, a internet via satélite ela é mais estabilizada do que a internet via fibra ótica. Então ela é muito vantajosa, principalmente se você está no meio do nada. Você vai ter internet no meio do nada. Qualquer lugar que você chegar e ligar a antena e o roteador Wi-Fi vai funcionar. Você vai fazer o devido apontamento da antena para o local correto que tiver indicado no aplicativo e ele vai fazer o posicionamento dela, ele vai fazer a conexão e o funcionamento dela tranquilo. E ali você consegue distribuir Starlink para um monte de gente, né? Não só para você. Então o que acontece aqui hoje? Na casa do meu pai, está lá plugado na Starlink e aqui na minha casa eu estou utilizando um repetidor. Necessitava eu utilizar um repetidor? Não. A questão toda é que eu estou um pouco distante do ponto principal. Então, para que haja uma conexão mais estabilizada, porque a internet Wi-Fi, pessoal, quanto maior a distância, menor vai ser a qualidade do sinal, menor vai ser a integridade da rede, da internet. Então, para isso existem os repetidores, tá? O que acontece? No meu caso aqui, dada a distância, não haveria plena necessidade de utilização de um roteador, de um repetidor. Entretanto,
como existe o fator distância, que gera uma certa instabilidade na minha rede aqui, na captação do sinal Wi-Fi emitido pela minha internet via satélite, eu fiz o teste, vi o melhor local e coloquei um roteador AC1200, que é o mais forte que tem, né? Um repetidor, um Twib da Intelbras, é o mais forte que tem. Tem da TP-Link, tem da D-Link, tem um monte de outras marcas aí, interessantes, que funcionam tão bem quanto. Mas você tem que pegar o modelo AC1200, dual band. E aí eu consigo que a internet da Starlink chegue aqui na minha residência como se eu estivesse muito próximo do roteador principal. Então funciona muito bem. Vou abrir aqui vou abrir aqui o Eniper para vocês verem a qualidade do serviço. Olha só como ela é estável. Observem tudo. A velocidade de download, de upload, a latência, tá? Observem tudo. Essa aplicação aqui, ela faz um teste completo. E vocês vão perceber um detalhe, que vai ser o final do vídeo. Percebam que ela é muito estabilizada, ela está sempre mais download do que upload, que é o ideal do funcionamento da rede. Agora percebam uma coisa aqui, ó. Acessou Google, acessou Facebook, acessou o site da Amazon, né? Acessou o site do TikTok. Galera, a aplicação removeu o acesso ao X, tá? No NPF ele fazia um acesso ao X, tá bom? Para fazer o teste. Eles removeram. Mas ó, eles colocaram a Amazon no lugar, não tinha. Tá? Era o X que acessava, era Facebook, X, Globo.com, Google, tá? Então vocês podem ver aí, ó, o teste de stream ficou um pouco mais baixo, mas ó, 113 de download, 27 de app, latência tá dentro da média, né? O teste de navegação tá ok, e o teste de stream tá também dentro do que é esperado. Tá bom? Afinal de contas, estamos falando da internet via satélite. E aqui eu estou utilizando um repetidor. Tá? Então vocês viram aí, né? Agora, pessoal, para poder finalizar o vídeo, eu vou falar sobre como que funciona a questão de bloqueio a sites, tá? Por países. Eu vou mostrar, eu vou falar com vocês como é que funciona isso, tá bom? Então vamos aí para a parte mais didática novamente. E por fim eu vou entrar na questão do X. Como é que funciona a questão da internet, dos sites? Quando você contrata um serviço de hospedagem, é como se você alugasse um espaço. Você não... Vamos pegar um comércio. Você quer abrir um comércio, certo? Você precisa de ter um espaço para que esse comércio físico seu funcione. Seja ele online, seja ele físico, tá? Você precisa ter um espaço. Você precisa alugar um espaço. Então você aluga um espaço de uma empresa que forneça aluguel de espaço. No caso, uma imobiliária, não é? E a partir daí você vai ter um endereço. Então todo site na internet, ele precisa de ter um espaço dentro da internet.
E esse espaço vai lhe fornecer um endereço, tá? Que é o www. Esse aqui é o endereço, o World Wide Web, tá? Que você tem. E o endereço desse site vai permitir que você faça o acesso a ele. Essa é a forma mais simples de você entender. Como é que você vai a um comércio? Você pega o endereço do comércio e se dirige até ele. No caso desse site, você vai ter que utilizar um endereço www para poder chegar até ele, tá bom? Esse endereço, como é que funciona o endereço da sua casa? Você tem o nome de uma rua e você tem um número, correto? Para a internet não é muito diferente disso não. Você tem um nome, tá? Esse endereço na internet você tem um nome e um número. Você tem um nome e um número. Esse número é denominado na internet de IP, tá? IP, ok? É assim que ele funciona. Então você tem o nome do site lá. Vamos pegar, por exemplo, o Google, né? O nome do endereço do Google é google.com.br, né? Do Google, da versão brasileira do Google, da versão em português do Google é .com.br, correto? Beleza. O endereço, né? Você tem um nome e o IP. Então, o nome é o google.com.br e no caso, o IP, tá? Seria o equivalente ao número. Então ele vai ter um número, vai ter um IP lá, 114 qualquer coisa, 192 qualquer coisa, enfim. Ele vai ter um número que vai funcionar da seguinte forma. Esse aqui, ó, seria o equivalente ao endereço IP. Tá? Ele é composto dessa forma, tá bom? É um número tal, ponto tal, ponto tal, ponto tal. No caso, 192, 168, 147, 30, 69. É composto por 4 números, tá? Uma sequência de 4 números, tá? Vou colocar um número qualquer aqui só para exemplificar, ó. Tá? Esses números, pessoal, variam de país para país, tá ok? Então cada país vai ter uma sequência de número, tá? E o que muda, na verdade, é a sequência inicial, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui é que muda, ó, tá? É essa sequência inicial aqui, ó, que vai mudar de país para país. Esse final aqui não, tá bom? Mas a sequência inicial, ela vai mudar. Pode ser 142, 152, 159, enfim, ela vai alterar. Então essa primeira sequência de número aqui indica o país de origem daquele endereço, tá? E o restante aqui refere-se ao site, tá? Então isso aqui refere-se ao país. Vou botar aqui PO, país de origem. E aqui refere-se ao site. Vou botar o S. Tá bom? Então você tem você tem, para entendimento, funciona dessa forma. Você pode, na internet hoje, você pode tanto acessar o site, né, o referido site. Você pode acessar ele pelo número ou pelo nome, tá? Então, como é que funciona a questão do bloqueio de um site naquele país? Veja o seguinte: você bloqueia um site pura e simplesmente determinando que as operadoras de telefonia, aí aqui no caso vai entrar aqui um item aqui chamado operadora. A operadora de internet, ela vai ser notificada, tá? Essa aqui, ó, ela vai ser notificada para que o determinado site a ser bloqueado, ele seja bloqueado.
E como é que se faz isso? Explicando a grosso modo. As operadoras de internet locais, tá? Elas vão colocar lá no sistema delas que este endereço IP aqui, referente ao site, e este nome aqui, referente ao site, seja bloqueado. Tá? O IP seja bloqueado. Então elas vão colocar no sistema para que o sistema delas, ao fornecer o acesso de internet para os usuários, tá? Que não acesse determinados sites. É simples assim. São as empresas fornecedoras do serviço de internet que tem como bloquear o site. Tá ok? Por isso que no caso do X, ainda tem muitas pessoas que estão utilizando o X normalmente por meio das suas conexões. Elas estão conseguindo acessar o X, mesmo que por determinação judicial, se é legal ou não, não vou entrar no mérito da questão, mas por determinação judicial de um integrante de um dos poderes da República, o X foi banido, foi bloqueado, né? Ele foi bloqueado o acesso no Brasil desde sexta-feira à noite. Ocorre que, como são as operadoras de internet que fazem o bloqueio, que tem que fazer o bloqueio do site, muitas pessoas que utilizam operadoras pequenas, operadoras muito regionais, muito localizadas, que atendem só aquela cidade, né? Você tem dificuldade de que isso aconteça. Então não é só você simplesmente chegar aqui, vir aqui, ó, e apertar um botão e desligar tudo. Pronto. Desliguei tudo. Não tem mais site. Não é simples assim não, tá, galera? Existe todo um procedimento, é feita uma notificação para as operadoras, aí as operadoras elas vão fazer o devido, né, processo de bloqueio do site, tá? Para que o usuário comum daquela operadora não consiga acessar o site. Grandes operadoras de telefonia móvel e de telefonia banda larga conseguem executar isso com mais rapidez, porque como elas atendem o território, é uma área maior do território, elas conseguem fazer isso com mais rapidez. Elas vão jogar isso, o bloqueio nos seus serviços, na sua rede, e o bloqueio vai ser espalhado, né? Ele vai ser reenviado, redistribuído para todos os pontos de acesso. Então as pessoas não vão conseguir ter acesso àquele site que foi bloqueado, tá? Entretanto, operadoras menores que utilizam o serviço de alguma outra forma, que captam a internet de alguma outra forma, ou outras operadoras mais específicas, elas demoram um pouco mais para que isso aconteça. Então é preciso que, assim como quando você contrata, veja bem, quando você contrata um domínio.com.br e que você ativa ele, para que o seu site possa ser acessado por aquele nome, aquele domínio.com.br, precisa de um tempo de até 24 horas para se propagar. Quando ele é feito toda a propagação, em qualquer lugar que você esteja com acesso à internet, ele fica disponível. Então se você digitar o endereço.com.br do seu site, ele vai acessar. Beleza? Beleza. Então é basicamente assim que funciona. Então leva, tanto que para bloquear um site leva um tempo, porque precisa que haja essa propagação. Tá? Isso não é feito de forma instantânea, tá? É automático. Você determina lá o equipamento, a sua rede, que seja feito o bloqueio de tal site. Você diz qual é o site que tem que ser bloqueado. Você coloca não só o nome do site, o endereço dele por nome, como o endereço por IP, e você promulga o bloqueio, promove o bloqueio.
promulga, falei errado. Você promove o bloqueio. E aí, galera, não tem como acessar. Aí o que acontece? Como você faz para poder acessar sites bloqueados na sua rede de internet? Aí entra a questão da VPN. Pessoal, mais explícito que isso aqui não tem, né? Como é que funciona a VPN então? Simples assim, ó. Você vai utilizar uma aplicação, tá? Que vai criar para você uma navegação segura por meio de um túnel, tá bom? Que vai te redirecionar para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, tá? O que acontece? Hoje, se você acessar um site de forma normal, por exemplo, se eu estou no Brasil, né? Vamos que botar aqui Brasil. Estou aqui no BR, certo? Se eu acessar o Google, por exemplo, sem o uso de VPN, eu vou fazer a requisição do acesso para minha operadora. Ela vai requisitar o site diretamente que eu quero acessar, tá? E esse site vai me retornar aqui o devido acesso. E aí eu vou exibi-lo aqui no meu computador. É basicamente assim que funciona. Então, como eu expliquei lá atrás, no tópico anterior, como é feito o bloqueio, né? Como funciona o bloqueio? Se esse site está bloqueado naquele país, a minha operadora bloqueou o acesso a ele, certo? A operadora bloqueou o acesso a esse site. Então, pela via normal, eu não vou conseguir fazer esse acesso. Quando eu utilizo a VPN, o que acontece quando eu utilizo a VPN? Eu vou conectar minha internet, tá? Por meio de um túnel, tá? Vamos puxar aqui, ó. Eu vou conectar a minha internet por meio de um túnel, tá? Então, o meu computador, eu vou baixar uma aplicação de Virtual Private Network. Existem várias opções aí, pagas e gratuitas. Quando eu executar a aplicação, ela vai criar um túnel de navegação que vai fazer o seguinte: a requisição da navegação está sendo feita no BR, no Brasil, né? Entretanto, ela vai me direcionar para outro país. Então ela vai pegar aqui a minha conexão da operadora, ela vai me direcionar para outro país. Então vamos supor que eu tenha determinado, tenha escolhido, que o próprio servidor aleatório tenha me colocado como se eu tivesse navegando, conectado dos Estados Unidos. Então leva a entender para o site que a minha conexão da minha operadora de internet está partindo dos Estados Unidos, tá? Então a minha conexão vai ter um entendimento de que está partindo dos Estados Unidos. Entretanto, eu estou no Brasil. A questão é que essa aplicação aqui, ó, de VPN, ela vai criar um túnel de navegação criptografado que vai me direcionar para um servidor em outro país, tá? Que vai permitir que eu faça o acesso a sites que não estão disponíveis o acesso no Brasil, ou seja, que foram bloqueados pela operadora de telefone, operadora local. Pessoal, só para que vocês tenham ciência, o uso de VPN é recomendado por questão de uma navegação segura, tá bom? Instituições bancárias do mundo inteiro, inclusive no Brasil, utilizam VPN. Grandes empresas utilizam VPN. Corporações que lidam com tecnologia utilizam VPN. Hospitais e uma série de outras entidades utilizam VPN.
as forças armadas dos países, né, também utilizam VPN para sua navegação. E os próprios governos acabam por utilizar VPN, que eu sei que utilizam, tá? Eu não posso falar aqui muito, mas eu sei que o próprio governo utiliza VPN, tá? Então, é uma coisa que é largamente utilizada e se faz isso por uma questão de segurança. Você tem, com o uso da VPN, uma internet mais segura, ok? Você está utilizando VPN, mas é impossível saber o que você está acessando. A grande vantagem, né, além da questão da segurança, de uma Virtual Private Network, estou explicando isso aqui de forma bem leiga, viu, galera, para vocês entenderem, é que os registros de navegação da internet não são rastreáveis. Exatamente isso. Você não tem como dizer, fulano usou VPN tal e acessou o site tal, tal e tal. Não tem como. Você sabe que as pessoas estão usando VPN. Agora, se elas estão usando Twitter, se estão usando o antigo X, não dá para saber. Aí teria que multar os milhões de usuários de internet de uma vez só. Porque todo mundo pode estar utilizando Twitter por VPN. Como é que você vai saber? Não tem como. Não dá para saber se o acesso está sendo feito por VPN, né? Tecnicamente falando, é impossível. Não tem como você fazer o rastreamento dos sites acessados por meio de uma Virtual Private Network. Você sabe que o usuário está utilizando uma VPN, mas não tem como saber o que ele está acessando. Tecnicamente não. É assim que a coisa funciona, tá bom? E agora vamos pro finalmente aqui do vídeo, que já tá gigantesco, que deu uma edição pra caralho. E aí, pessoal? Como é que fica a questão do X? Bom, o X foi bloqueado no Brasil a partir desde sexta-feira passada, à noite, né? Foi determinado por meio de um integrante de um dos poderes da República o bloqueio da rede social X. E as operadoras de internet local, sejam elas banda larga, fibra, sejam elas móveis, elas têm, por determinação judicial, não estou entrando no mérito aqui da legalidade ou não, que bloquear o acesso a esse site. Então isso leva um tempo, como eu falei lá atrás, isso leva um tempo para que haja propagação. Então eles estão bloqueando o acesso, sim. As principais operadoras de internet local já não têm mais acesso à rede X, fora a utilização de uma Virtual Private Network VPN, que eu acabei de explicar como é que funciona. Entretanto, para quem usa internet via satélite, como no caso da Starlink, o X segue funcionando perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó. O X segue acessando normalmente. Eu não estou utilizando VPN para fazer essa navegação, só para mostrar para vocês de fato, tá, que o X segue acessando normalmente, tá bom? Aí, ó, promoção da Starlink. Quem quiser, quem não adquiriu a sua, é uma boa. A internet funciona muito bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, pessoal? Isso é um fato. Tá? Então, como vocês viram aí, o X segue funcionando para quem utiliza Starlink, tá bom? Mesmo que tenha sido feito a mesma determinação que foi feita para as operadoras de internet local, para a Starlink, ela não cumpriu, tá ok? Veja, o serviço é prestado via satélite, o satélite está em órbita, eu tenho uma conexão direta com o satélite, eu não passo por nenhuma operadora local aqui, eu estou conectado a uma operadora global, tá bom? E a sede, a matriz, a base dessa operadora fica nos Estados Unidos. Então eu estou conectado a uma operadora global cuja base, cuja sede é nos Estados Unidos, tá bom? E ela me fornece serviços de internet aí. As operações comerciais que são feitas em cada país, tá? A comercialização do serviço, aquisição de antena, de kit, contratação do serviço em si, que é um serviço mensal, tá? Isso daí
é feito localmente. Cada país aonde a Starlink está disponível acesso, tem ali suas operações comerciais locais. Mas o serviço em si é direto com o satélite, cuja a base dele está nos Estados Unidos. É basicamente isso. Por isso que eu consigo ter acesso ao X pela Starlink. Por uma conexão normal eu não consigo. Pela Starlink sim. Sem utilizar VPN. No caso de uma rede normal, eu teria que utilizar uma VPN para poder ter acesso ao X. Do contrário, eu não consigo pela operadora local. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Curte, comente, compartilha. Valeu, falou e fui. O canal do Liésio é meu entretenimento. O canal do Liésio é meu entretenimento.